Olá, aqui é o pastor Raul, no Focando Vidas, e nós estamos, mais uma vez, compartilhando a palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade a Gênesis, capítulo 11. Nós vamos estar falando sobre a Torre de Babel, ok? Nós temos aí um minutinho para que você possa pegar a sua Bíblia, para que você possa estar convidando os seus amigos e para que a gente possa então estar trabalhando e falando um pouquinho a respeito de algo bem interessante, tá? Torre de Babel, um assunto bem comentado. Muitas vezes as pessoas não entendem muito bem, então daqui a um minutinho a gente começa, tá bem? Se você perdeu as outras lives de Gênesis, vai até o YouTube, Raul Nogueira Canal, e nós temos todinho, Gênesis de 1 até o último que nós estamos fazendo. Olá, Luiz Carlos. Boa noite, meu querido. Que Deus abençoe. Hoje nós estamos dentro da Igreja Batista Regular Filadélfia. Amanhã nós vamos estar comemorando os 20 e... Que 20? No dia 23 de setembro, completou 42 anos de igreja. E nós vamos estar comemorando exatamente nesse domingo agora, tá bem? Então, que realmente possa ser uma noite maravilhosa. Vocês estão convidados. Nós estamos aqui na rua Salvador Simões, aqui no Alto do Ipiranga. É a única igreja que tem aqui perto. Olá, Oscar, tudo bem? Que Deus abençoe. Então, vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Se você, eventualmente, tem algum pedido, então já faça agora, tá bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós te engrandecemos, Senhor. Tu és o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus maravilhoso que nos abraça, que nos ama, que nos protege, que nos sustenta. Tu és a nossa vida. E nós, Senhor, estamos aqui agora para estar lendo a Tua palavra, conhecendo mais e mais a respeito da sua. E quando cometem alguma coisa errada, o Senhor nunca escondeu. Então, nós te louvamos e te adoramos, reconhecendo que Tu és o Deus vivo. E pedimos ao Pai por aquelas pessoas que estão doentes, Senhor. Nós queremos lembrar o Sebastião, Deus, que tem se recuperado, uma criança tão pequena, Senhor, mas que já tem sofrido muito. Ele foi cabeça, Senhor, tem tomado químio, passou pela Covid, é um guerreiro. Desde pequeno, ele já é um guerreiro. E nós te louvamos, te agradecemos, porque ele tem suportado, tem melhorado. Seja também com o Davizinho, Senhor, que nasceu sem o dom teus servos que estão com tantos anos. Ele está com 90 anos, a esposa em torno disso também. Então queremos agradecer, porque por enquanto o Senhor tem sustentado essas vidas, apesar das doenças, das dificuldades, dos problemas que eles têm. E agradecemos a todos os demais que foram recuperados, que foram restaurados e que estão aqui. E a Camila, Senhor, nós estamos realmente aqui com Camila, com Luiz Carlos, com Oscar, com tantos que têm entrado aqui conosco para participar dessa palavra, Senhor. E nós pedimos então que o Senhor esteja guardando seus familiares, que eles possam, Pai Deus, estar realmente bem, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de problema. Deus, eu peço a Ti por algumas coisas. Primeiro, Senhor, pela Igreja Batista Regular Filadélfia, que completou, né? Dia 23, completou 42 anos de ministério. Peço por todos os líderes da Filadélfia, pedimos por amanhã, Senhor, pastor Wagner estará pregando aqui a palavra de Deus, e é teu servo, e nós pedimos, Pai, que o Senhor o use muito. Também te pedimos, ó Pai, por outros motivos, nós temos o seminário, nosso seminário, que o Senhor possa abençoar o seminário Batista Regular Logos. Também te pedimos, Deus,
pela nossa conferência, que será dia 23 de outubro, que o Senhor possa estar trazendo aqueles missionários que vão estar falando aqui, que vêm com saúde. Alguns estarão presenciais, outros estarão nos telões, e que o Senhor os guarde, que todo o sistema, Senhor, que está envolvendo esse trabalho, essa conferência, realmente esteja sendo cuidado por Ti mesmo. Pai, também te pedimos, ó Pai, pelas mudanças que vou ter na minha vida, eu e Graça, possivelmente voltando para Campinas, Senhor, lá para dezembro, janeiro, nós devemos estar retornando para Campinas. Então, que o Senhor possa estar realmente nos confirmando isso. Peço, Senhor, pela saúde da minha filha Luciana, pelo seu braço, para que o Senhor a cure de forma sobrenatural, que ela está tentando retornar às massagens, mas não está sendo fácil, Senhor. Também pelo carro dela para ser vendido, Senhor, que Tu possas abençoar, e também o seu apartamento, para que ela possa ter condições de continuar a sua vida, Senhor. Também te peço pelo Marcos, Pai, editora Batista Regular. O Marcos, meu filho, está ali junto, Deus, com o Léo, com a Carol, que o Senhor guarde essa equipe, e mais o pastor, que é o diretor, que realmente eles possam receber as coisas que realmente estão pendentes, que eles possam, Pai, continuar a tarefa de estar suprindo o Teu povo com livros maravilhosos. Deus abençoe agora a minha vida, abençoe esse tempo que nós vamos estar, um tempo precioso, porque no mundo já não se faz mais isso com liberdade. Que o Senhor possa estar nos dando sabedoria. Sou limitado e eu preciso da Tua orientação, da orientação do Teu Espírito. Eu te peço isso, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Camila, boa noite, pastor. Paz do Senhor. Uau! Quantos anos? Só 75 anos só. 75 anos. 42 é o tempo aqui da igreja, tá? 42 anos. E foi exatamente, eu me converti, olá César, tudo bem? Eu me converti em janeiro de 79 e a congregação se iniciou dia 23 de setembro de 79 também, ok? E eram uns pouquinhos, 12, mais ou menos 12 pessoas quando começamos. Eu tinha apenas 9 meses de convertido. E Deus realmente agora tem preservado, basicamente, daquele grupo iniciante, só eu estou aqui. Amém? Outros estão na glória, outros estão em outras igrejas, mas nós estamos aqui. Amém? Que Deus abençoe. Vamos abrir na palavra do Senhor lá no capítulo 11. Bem, nós já estudamos o capítulo 9, capítulo 10, vimos realmente toda a descendência de Noé, vimos para quem realmente foi destinado a parte, a porção da terra, né, na distribuição. Vimos que Jafé normalmente é toda a parte da Europa, Cã, a parte da África, o Egito, etc. E Sem deu origem aos israelitas, aos árabes e aos chineses, e também japonês, coreano, como decorrência. Vimos algumas coisas bem interessantes ainda no capítulo 10, que a gente sempre fala. Nós muitas vezes não lemos em detalhes certas coisas e nós perdemos, não é? Mas se está na palavra, é para ler. Então, muitas pessoas passam por cima números, passam por cima de algumas descendências, né, que são colocadas, que nem os descendentes de Cã. Nós vamos ver que Cush, que é um dos descendentes de Cã, não é? Que são filhos deles, né? Então, Cush, Mizraim, Put e Canaã, ok? Então, Cush gerou Nimrod. Nós vamos tratar disso hoje, que é o capítulo 11, tá? Nimrod foi o fundador inclusive dos jardins suspensos da Babilônia, né? Babel, e, enfim, tem toda uma história por trás de Nimrod, mas isso nós falamos daqui a pouquinho. Depois, nós vimos que Mizraim, que é outro descendente de Cã, gerou uma série de grupos, né? E entre eles os filisteus. Então, nós ficamos sabendo, na última live, que
foi exatamente através de um descendente aqui de Misraim é que surgiu os filisteus. E Canaã também gerou alguns que foram grandes perseguidores, como é o caso também, como nós chamamos dos filisteus, perseguidores de Israel. Por exemplo, os jebuseus, amorreus, girgueseus, heveus, enfim, esses todos também. Por isso que eu falo, nós temos que ler a palavra para que a gente possa, nós possamos realmente nos inteirar. E nós vimos então que quando chega no versículo 19, por exemplo, diz assim: e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. Aí a pessoa que lê, que não conhece, não entende muito bem, fala, mas espera aí, como é que fala aqui de língua, de nações, etc. Depois do 100 vai falar a mesma coisa, olha só, no versículo lá do capítulo 10 ainda, versículo 32, são essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, desde que foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Aí a pessoa pergunta, mas espera aí, como é que está falando de língua? Como é que está falando de nações? Se era uma língua só. Sim. É que o capítulo 10 é exatamente como aconteceu lá no começo em Gênesis. Gênesis, Deus fala exatamente a sequência da criação, fala da criação do homem, mas ele não entra em detalhe, só vai entrar em detalhe em capítulos posteriores. Aqui é a mesma coisa. O capítulo 11 são os detalhes que geraram as nações, que geraram as línguas, e nós vamos ler isso agora, ok? Muito bem, então, como nós falamos, no capítulo 10, as coisas que foram colocadas aqui são coisas que ultrapassaram a Torre de Babel. E agora nós vamos ver os detalhes de como certas coisas ocorreram, como surgiram as línguas. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Interessante que estudiosos, eles realmente fazendo, voltando e revisando, eles percebem que existe uma origem comum e que depois foi se modificando aos poucos, como o próprio português, não é? O português da época, talvez do meu bisavô, é bem diferente do façamos tijolos e queimemo-los. É a primeira menção de tijolos nas Escrituras. Por que eu estou mencionando isso? Porque todas as construções anteriores ou eram feitas com árvores ou eram feitas com pedras. Não pedras lavradas, eram pedras brutas, ok? Aliás, a gente já viu muitas vezes construções até de castelos com pedras e coisas parecidas, mas imagina lá atrás, não é? Mas aqui não, aqui já começa a ter alguma coisa interessante feita pelas mãos dos homens, não é? Então, voltando ao versículo 3, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, ou seja, aqui está dizendo que aquilo que eles faziam agora é substituído por tijolos. E o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vocês perceberam? Nós tínhamos falado que da mesma forma que lá em Gênesis, você gerar muitos filhos e se multiplicarem. E essa situação foi anterior à queda. Está claro isso? Anterior à queda. E isso, aos poucos, realmente meses depois da queda, aconteceu.
Acontece que quando eles saíram da arca, o Senhor dá uma ordem para Noé, a mesma, que era para eles se multiplicarem e preencherem a terra. Então, aqui é algo que esses homens ímpios estão dizendo: não, não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos nos agrupar e ficar num só lugar. E ele deixa bem claro isso, olha só, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso foi consciente. Este ato de desobediência foi consciente. Não foi algo que foi sem querer. Ah, poxa, eles não sabiam. Não, 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 não. Existia algo que vem desde Noé, informações que passaram para os seus descendentes, para os seus 3 filhos, e aqui eles estão de uma forma de confrontar o Senhor, de rejeitar aquilo que ele havia ordenado, deixando bem claro: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, sempre o homem desejou chegar ao céu através dos seus próprios meios. Então, aí entra Deus. Então, desceu o Senhor para ver a cidade. Isso é uma maneira, eu sempre tenho explicado isso. O homem que precisa descer para ver, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Essa é uma expressão para nós entendermos a ação de Deus. É a mesma coisa que aquilo que eu falei, Deus se lembrou de Noé. Deus não esquece, não é? Então, aqui diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Então, eles não só falaram que iam fazer, mas começaram a fazer. Eles queriam vinde, e agora vem um plural: desçamos. Então aqui é a manifestação clara do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem do outro. Bom, eu gostaria de, sempre eu faço isso, eu gosto de que vocês possam interagir conosco. Então, se você tiver alguma observação, alguma pergunta, alguma coisa que eu falo e que não ficou claro, então põe a tua pergunta, põe a tua observação. É muito gostoso quando vocês participam, ok? Então, alguém falou assim: mas nós ficamos assim com receio de interromper. Não, fica tranquilo. Eu não tenho esse tipo de problema, não. Tá bem? Pode interromper à vontade. Então, os dois, os três, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, se apresentam, se conversam e resolvem tomar uma posição. Qual a posição? Confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Dessa maneira, Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. É claro, imagina um que fala italiano vai falar com outro que fala russo. Não resolve, né? Os dois, me dá um tijolo, falando em russo, o outro não entende, não é? Então, as coisas realmente ficaram difíceis. E aquilo que eles haviam decidido como ser humano simplesmente cessa. Por quê? Porque Deus entrou com providência e proibiu que eles continuassem fazendo o que eles estavam fazendo. É muito engraçado o homem, muitas vezes, tentando, de alguma maneira, fazer coisas que Deus acaba até rindo, não é? Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu acho que o Salmo 2 é um salmo que mostra para gente um pouquinho dessa postura do homem com respeito ao Criador, com respeito a Deus, e a postura de Deus com respeito a esses homens, não é? Olha só isso que a rebeldia humana. Isso nós estamos falando lá de trás, isso aqui já bem lá para frente, ok?
Então, a gente vê aqui Salmos, capítulo 2, o seguinte, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios? Os gentios são as nações, tá? Que não é Israel. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O que seria imaginar coisas vãs? Coisas que não tem sentido e que não vai mudar nada aquilo que Deus decidiu, no caso aqui. Olha só, os reis da terra se levantam, como vocês pudessem, né? Os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é a palavra Mashiach, a palavra Cristo, não é? Dizendo, olha só a petulância desse pessoal. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha só, vê se nós, criaturas, que não temos nenhum recurso por nós mesmos, não é? Então, aqui no versículo 3 diz: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, ou seja, nós não queremos ser escravos desse Deus. Vamos romper. Qual a reação de Deus, né? Lógico que, como eu sempre falo, certas expressões que nós encontramos aqui é para que nós possamos entender um pouco do nosso Deus. Então, ele expressa algumas atitudes nossas para que a gente possa entender qual é a reação de Deus diante de uma situação tão absurda dessa. Olha só, ri-se. O senhor achou graça. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor, aqui Adonai, zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, voltamos lá para o período da torre. Eles haviam decidido, olha, nós vamos fazer o seguinte, Deus mandou a gente multiplicar? Não vamos fazer isso não. Nós vamos estar construindo uma torre, uma cidade, porque nós não queremos ser espalhados sobre a terra. É realmente uma rebeldia consciente. Mas quem é que consegue enfrentar Deus? Se Deus decide alguma coisa, o rebelde vai ter que arder. O rebelde vai ter que passar por algo que eles não gostariam de passar, mas vão passar. Deus, quando Deus deseja algo, aquilo acontece. Tá bem? Então, o que aconteceu? O Senhor misturou a língua. E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que espalhar-se. Então, no versículo 8 diz: dessa maneira, destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome de Babel. Bael, portal de Deus, Babel, confusão. Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali os dispersou por toda a superfície dela. Então agora vocês entendem nos versículos do capítulo 10, onde fala que cada um desses descendentes de Noé, Cão, Sem e Jafé, começaram a se repartir sobre a terra segundo a sua língua, segundo o seu povo, né, formando uma nação. E agora vem no versículo 10 o seguinte: descendentes de Sem. Sem nos interessa muito, ok? Nós vimos os descendentes de Cã, vimos os descendentes de Jafé, mas olha Sem do que fala. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Então, 2 anos depois do dilúvio, o nosso amigo gerou quem? Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Olha que coisa interessante, né?
E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos. Vocês lembram que eu comentei lá no capítulo 6, quando aparentemente alguns falam que 120 anos seria a idade limite, devido a todas as coisas que eles fizeram, e então 120 anos era o máximo que eles iam viver. Mas a gente percebe, por tudo isso que nós já lemos, que ultrapassou. Então, como nós já mencionamos, nós cremos que 120 anos era o tempo que eles tinham de oportunidade para se converterem ao Deus vivo. Porque foi o tempo que Noé gastou para construir a arca. Então, eles tiveram 120 anos para pensar. Infelizmente, pelo resultado, só entraram 8, porque os restantes, apesar de terem visto o que Noé construiu, ouviram o que Noé falou, porque Noé é chamado de pregador da justiça, e eles rejeitaram. É louco. Construir uma arca desse lugar que não tem nada, não tem água, não chovia, não é? Então, aqui fala que Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu Arfaxade 403 anos. Você começa a perceber que o tempo vai passando, começa a diminuir o número de anos de cada um desses que estão aí depois do dilúvio, não é? Viveu Salá 30 anos e gerou Eber. Como nós mencionamos, alguns falam que daqui é que vem o nome Hebreus, mas nós não temos muita certeza com respeito a isso. E depois que gerou Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Você viu como é que já caiu? 500, agora já estamos em 200. Ok? Viveu Seruque 30 anos e gerou Naor. Bom, agora a gente já começa a ouvir algum nome, né? Um nome que para alguns foram um pouco conhecidos, né? Naor, poxa, já ouvi falar desse nome, não é? E depois que gerou Naor, viveu Seruque 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Opa, Terá! Esse nome também eu já ouvi falar. Então, Naor e Terá, que são descendentes de Sem, são dois nomes que nós já lemos. Em algum momento você já deve ter lido a respeito desses dois nomes, ok? Muito bem. E aqui fala, viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Olha, começou lá em cima com uma quantidade de 500, aí foi caindo, agora já está em 100 e poucos anos. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Então esse Naor que nós acabamos de ler agora, não é o Naor que era, vamos assim, antecedente a esse Naor. Esse Naor, ele gerou Terá, e Terá gerou realmente isso. Então, a gente percebe que aqui é uma geração que realmente vai ser de tremenda importância para nós, que somos cristãos. Como é gostoso você acompanhar versículo, versículo. Eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã. Sabe, eu faço isso só há 42 anos. 42 anos que eu leio versículo a versículo. E vou descobrindo coisas tremendas. Cada vez que eu passo, puxa, como é que eu não prestei atenção nisso? Então agora nós temos 3 nomes. Abrão, Naor e Arã.
E um deles vai ser o nome que vai se destacar muito. Muito bem. São estas as gerações de Terá, que é o pai de Abraão, por exemplo, né? Terá gerou Abraão, a Naor e Arã gerou Ló, outro nome que nós já ouvimos falar. Então, Arã, que foi o pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Então, nós já começamos a perceber algumas dificuldades, alguns problemas que o nosso irmão Abraão vai encontrar durante a sua caminhada. Por quê? Porque filhos era sinal de quem tinha intimidade com Deus, era assim que eles criam. Os judeus até hoje, principalmente na época de Jesus, por exemplo, se alguém nascesse cego, surdo, mudo, estéril, era porque não era abençoado. Se a pessoa fosse rica, então ela era muito abençoada por Deus. E o próprio Jesus criticou isso, que veio aquele rico e perguntou o que eu devo fazer, né, de bom para ser salvo. E o Senhor respondeu, bom, você tem que guardar os 10 mandamentos, né? Guarda isso, faz isso. E o rapaz falou, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ah, tá bom. Então, se você... Mentiroso, porque ninguém... Nós já estudamos, quem me acompanha, que ninguém consegue guardar a lei, não passa nem no primeiro, né? Aí o senhor falou, tá bom, legal. Então, se você faz isso, muito bem. Então, faz o seguinte, pega os seus bens e distribui para os pobres e me segue. O que aconteceu? Qual foi a reação? Ele foi embora triste, muito triste. Por quê? Porque ele era dono de muitos bens. Aí o Senhor falou, pois é mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando ele falou isso, seus discípulos ficaram admirados e falaram, peraí. Então quem pode? Quem é que pode? Porque no conceito deles, os ricos eram abençoados. Já eram descendentes de Abraão, eram circuncidados, eram ricos. Esses já iam direto para o céu. E o Senhor falou, não é bem assim não. Então, quando eles perguntam, então, quem é que pode, o Senhor falou, bom, vocês não têm condições de fazer isso não. Mas Deus tem, eu tenho, né? Então, esses conceitos de riqueza, ok? Quem era pobre, então, era miserável. A gente vê que isso não é verdade. É só ler lá em Lucas aquela história de Lázaro e do rico, não é? Então, tinha algumas coisas que os judeus tinham como verdade que eram mentira. Nasceu cego, nasceu surdo, nasceu mudo, nasceu... Deus tem alguma coisa. Ou o pai dessa pessoa pecou, ou foi ele que pecou. Então, a gente percebe que essas frases que eram realmente faladas e o povo cria, não tinha base bíblica nenhuma para isso. Ok? Você sabe que até hoje, nos dias de hoje, quando algum irmão, algum crente fica doente, está numa enfermidade, algum problema, né? E eu já ouvi isso absurdo. Aqueles que são crentes de verdade não pegam Covid, né? Eu já vi isso. Ou seja, as pessoas colocam que quem fica doente é falta de fé. Meu Deus, isso é absurdo. O próprio Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala, olha, toma vinho por causa das suas constantes enfermidades. Paulo foi acompanhado por Lucas, que era médico, porque ele tinha problemas, possivelmente alguns teólogos colocam que era um problema de vista, desde que ele caiu do cavalo. Então, a gente percebe aqui algumas coisas, né? Essa mulher era estéril. Não era abençoada por Deus. E é interessante que Deus vai quebrando esses paradigmas, e ele quebra com Abraão, ele quebra com os pais de João Batista, né? Ele vai quebrando algumas Isabel, né? Onde João Batista era uma
que, poxa, não tinha mais esperança nenhuma, né? Aí Deus agraciou. Você pega várias, a mãe de Samuel. Então, parece que Deus usava exatamente esse critério de impossibilidades de gerar filhos para mostrar o seu poder. Então, aqui nós temos um probleminha. Sara era estéril, não é? Muito bem. Aqui fala, então só retomando, não é? Diz no versículo 30, Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Muito bem, então Terá 205 anos, uma idade um pouquinho maior do que alguns que antecederam a ele, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, e aqui começa a nossa história, pessoal. A partir do capítulo 12, é um capítulo muito importante. E eu gostaria de motivar você, independente disso que nós estamos fazendo, de você começar a mergulhar nessa palavra. Começar a estudar versículo a versículo. E o capítulo 12 é um capítulo muito importante para você entender o início da história, ok? Um irmão recentemente me perguntou por que Deus escolheu esse povo, né? O que ele tinha de especial? Ele não tinha nada de especial. Foi um critério de Deus. Tanto é que ele chama esse povo de vermezinho de Jacó. Não tinha nada nele que realmente tinha algum mérito para que Deus realmente colocasse. Foi uma decisão de Deus com respeito a isso, a realmente tirar Abrão do meio de povos terríveis. Olha, Abrão, ele tinha na sua formação tudo que era porcaria, tudo que os pagãos faziam, fazia parte da história de Abraão. Sacrifícios de criança, adorar os falsos deuses, prostituição, tudo que você puder imaginar de praga, de problema, no sentido de porcaria que o homem pode fazer, era a criação de Abraão. Mesmo sendo descendente de Sem, ok? Ele realmente foi criado de tal forma que o Senhor precisou aos poucos ir desconstruindo algumas coisas que faziam parte da sua cultura, dos seus costumes, dos seus valores, ok? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então, aqui vem uma proposta de Deus e Abraão ainda estava em Harã quando esta chamada foi feita de forma original, ok? Está em Atos 7:2 fala sobre isso. Muito bem. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Poxa, Sarai era estéril, então tinha que haver uma interferência sobrenatural nisso, não é? Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, Abrão, ele foi chamado por Deus com um propósito. Cada um de nós, você que está me ouvindo, você que é meu irmão, minha irmã, você foi chamado por Deus por um propósito específico. Sabia disso? Na igreja agora, tempo diferente dessa época, onde você é santuário do Espírito Santo, Deus te deu dons, pelo menos um, e te deu um ministério. Não é para você ficar esquentando o banco, é para você realmente se reproduzir. Da mesma forma que o homem teria que se reproduzir e encher a terra,
Nós cristãos temos que gerar filhos espirituais. Nós temos que ser geradores de muitos filhos que se reproduzam. Para isso, eu preciso comunicar essa verdade para pessoas que estão mortas. Então, a gente vê que Deus diz no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu já ouvi pessoas falando, esse versículo aqui não atinge mais ninguém, não é mais assim. Bem, eu não entendo dessa forma, tá? Nós temos que orar sim por Israel, temos que orar sim pelos descendentes de Abraão, para que realmente Deus realmente use, porque eles vão ser restaurados. Quando a igreja for arrebatada, e a igreja, você não pode esquecer que é composta de gentios e também do povo de Israel, de judeus. Quando eles aceitam Jesus, passa a existir ali a igreja. Só que o povo de Israel hoje está sob disciplina por terem rejeitado o Messias. Quando a igreja for retirada, houver o rapto, quando nós formos arrancados desse mundo com um braço forte do Senhor, e vai ser num piscar de olhos, aí começa a grande tribulação, 7 anos, onde Deus volta a tratar com o povo de Israel. E aí é uma outra história. Se você quiser saber, é só você entrar nas nossas lives, o mesmo no Face, lá para trás, vocês vão ver estudos que eu fiz, falando exatamente o livro de Daniel, versículo a versículo, e também Apocalipse, versículo a versículo. Bem, aqui fala que todos, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É lógico, é de Abraão e dos seus descendentes que viria o Cristo. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, a obediência de Abraão foi uma obediência parcial. E por causa de Ló, houve algumas dificuldades, houve alguns problemas que nós vamos ver. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Então, os descendentes de Cã, entre os 4, os que eram descendentes de Canaã. Então, aqui tem os cananeus que foram realmente um grupo que, olha, foi terrível, vários grupos, mas os cananeus quase que sempre estavam aí perturbando Israel, né? Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Como dará a tua descendência? Senhor, o senhor esqueceu que a minha esposa não pode ter filhos? Né? Abraão não falou isso, não. Apareceu o Senhor Abraão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Pessoal, se essa aparição aqui mencionada foi uma aparição realmente visível, e vocês vão ver, sempre que aparece a segunda pessoa da Trindade. Sempre o Filho logo se esvazia e entra em contato com aqueles que ele quer, ok? Se você tem alguma dúvida, nós temos aí também lá no YouTube, todo numerado, o Anjo do Senhor. Tem até um livrinho meu já que está online, tá? Então, procura o Anjo do Senhor. E ali nós vamos ver que todas as vezes que apareceu o Anjo do Senhor, sempre era Deus.
na segunda pessoa da Trindade. Por que eu afirmo isso? Quem me segue sabe que a palavra fala: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém? Então, aqui ele fala: apareceu o Senhor Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passado dali para o monte oriente de Betel, ok? Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai era o nome de uma cidade, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. E a gente percebe que nós começamos a ver que Deus vai usar uma série de coisas que nós vamos ler. Não terminamos ainda esse capítulo, mas nós vamos parar por aqui. Algumas atitudes de Abrão. Ele era um ser humano pecador. E Deus ainda estava trabalhando com Abrão, desconstruindo algumas coisas que eram próprias do homem sem Deus. Então Deus teve que fazer com que ele fosse aos poucos desconstruindo algumas coisas, entre elas a mentira. Ok? Bem, nós paramos aí no versículo 10. Na próxima semana, quem gostou de caminhar com a gente, volte. Convide outros para estar conosco. É um passeio gostoso, sabe? Pelo menos, eu gosto demais. Olá, Marcos, tudo bem? Eu gosto demais, porque eu vou caminhando, sabe? Eu entro na história e vou caminhando. E é muito gostoso isso, tá bem? Bem, eu mencionei que quem tivesse alguma pergunta, alguma contribuição, algum acréscimo, alguma coisa que eventualmente eu deixei de falar, então que o irmão ou a irmã possa mencionar, possa fazer perguntas. Eu gostaria muito de ter retorno, saber para você o que está sendo esse passeio, esse andar caminhando aqui em Gênesis, né? Para mim é ótimo, eu gosto demais, já fiz isso sei lá quantas vezes, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá bem? Bom, faltam só 6 minutinhos. E se você tem alguma coisa para mencionar, esse é o momento. Fazer pergunta, conversar um pouco, né? A gente poder ter um pouco de diálogo. E se não tem, então coloque o seu pedido para que nós possamos orar por você, tá bem? Vou deixar um minutinho para que você faça isso. Caso contrário, eu vou orar. Se tiver, já escreva. Pode ser um comentário. Você pode estar dizendo: olha, os Gênesis que nós estamos andando, eu estou descobrindo coisas novas, enfim. Ou, olha, não, você deixou de falar disso, eu não entendi isso. Então, por favor, vocês têm apenas um minutinho, que já está terminando, para que a gente possa, então, começar a oração. Alguém? Luiz, alguma coisa? O Marcos, o próprio Leandro, Oscar. Tem várias pessoas aí que já entraram, não é? O próprio César. O César sempre faz perguntas, ou simplesmente ele pode escrever e dizer: olha, eu entendi, eu não entendia isso. Tem alguém que gostaria de colocar alguma coisa? Bem, eu vou começar a orar agora. Se você tem alguma pergunta, pode colocar e depois eu comento. E se você tem pedido de oração, pode colocar também. Deus vivo, Deus poderoso, nós somos tremendamente gratos a Ti. Como é bom, Senhor, termos essa liberdade de podermos mergulhar nessa Tua palavra e conhecer o Deus da palavra. Podemos aplicar isso em nossas vidas. Senhor, Tu és tão maravilhoso, o
O Senhor é tão misericordioso. Mesmo quando a pessoa está em pecado, se ela se arrepende de verdade, o Senhor não tem como reter a tua misericórdia. Então, meu Pai, eu te agradeço. Te agradeço mesmo pela minha vida, pela vida desses meus irmãos que estiveram aqui conosco. Agradeço por cada vida que está aqui. Ah, Senhor, cuida deles, meu Pai. Põe a tua mão de poder. Deus, se há entre nós alguém que está doente, que o Senhor possa realmente estar restaurando, curando, Senhor. Põe a tua mão de cura agora. Visita, seja restauração, retirando pessoas da depressão, retirando realmente as tristezas. Deus, obrigado, porque minha esposa perdeu seu irmão e o Senhor vem consolando ela e também a Toninha, a esposa dele, e as filhas. Não há palavras humanas para resolver problemas de perda, mas o Senhor, Deus, aos poucos, vai substituindo a tristeza por saudades. E, Deus, eu sei, aqueles que partiram em Cristo, nós voltaremos a ver. Meu Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela restauração de vidas. Quero lembrar a Lindraci, Senhor, que está indo agora para a sua família, voltando, Senhor, para o estado tão longínquo, Pai, e que o Senhor possa abençoá-la e também abençoar os seus parentes que ficaram, tantas coisas pendentes com respeito ao seu restaurante, Senhor. Que o Senhor possa estar dirigindo essa família. Peço, Senhor, um consolo para a família do Eduardo, nosso irmãozinho aqui da Igreja Batista Regular Filadélfia. Ele perdeu um primo, Senhor, de uma forma tão súbita. E isso realmente deve ter chocado muito a vida dele. E essa pessoa deixou esposa, deixou filhos. Então que o Senhor possa entrar com consolo também nessa família. Guarda-os no seu amor. Visita-os de forma especial. E peço, Pai, mais uma vez, que o Senhor esteja abençoando amanhã a ministração do pastor Wagner aqui, e que o que ele falar seja muito impactante para nós. Traga muitas pessoas aqui para a igreja amanhã, Senhor. Conferência missionária. As pessoas precisam fazer inscrição, então que muitos possam fazer, Senhor. Nós entregamos esse tempo que nós tivemos a teus cuidados. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã que esteve aqui conosco. E que o Senhor realmente derrame sobre eles bênçãos sem medidas. E eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, também estou contente, estou alegre porque os meus netos, filho do Marcos, estiverem aqui conosco. Os três, não é? E cada um deles são bem diferentes um dos outros, né? Mas foi um tempo muito gostoso, fazia tempo que a gente não via. Então, que eles possam realmente estar voltando lá para o Rio e que Deus possa estar abençoando, né? Então, cada um deles tem uma maneira de ser diferente e é muito gostoso, né? Nós temos também em casa a minha netinha Camille, né? Uma bênção na minha vida. E que Deus possa abençoar também o louvor. Eles estão ensaiando, enquanto eu estou aqui, né? Eles estão lá embaixo no salão ensaiando para amanhã. Então vão cantar 2 louvores, né? Então que Camille, Luciana, minha esposa Graça, Cláudio, Roberta e o Marcos realmente possam estar adorando e louvando o Senhor, que chegue realmente ao seu trono de graça, Senhor. Que Deus abençoe.
Queridos, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.